Olá, meninos e meninas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Alessandra, leciono no Colégio Força Máxima, ok? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, né? Espero que você esteja bem e a sua família também, tá? Hoje nós vamos para a aula de dissertação argumentativa, só que nós vamos falar do tema, entendendo o tema, né? E a coletânea, o uso da coletânea de textos dentro da dissertação argumentativa. Beleza, galera? Então, eu sempre começo a minha aula com um status, né? Eu sempre gosto de começar falando a respeito de uma frase para a gente refletir um pouquinho, para a gente já começar num clima bem mais ameno, né? Bem mais descontraído, até por conta, né, desse nosso período aí de reclusão. Então eu vou falar com vocês sobre o segredo da vida, que não é ter tudo o que você quer, mas amar tudo que você tem. Porque às vezes a gente não dá valor, né, a essas coisas. A nossa ambição, o nosso objetivo é de querer sempre mais, de querer sempre mais, de querer algo que não temos no momento e esquecemos de dar valor àquilo que nós já conquistamos e que foi num dia muito, muito almejado, muito desejado. Então, na verdade, é amar aquilo que você tem na mão, e pode ser uma coisa simples, né? Pode ser o amor dos seus pais, o amor do seu irmão, da sua irmã, do seu X, da sua avó, do seu avô, da sua família, das pessoas, dos seus amigos, das pessoas que te querem bem, né? Dos seus professores. Então, na verdade, o segredo da vida é esse, né? É você amar tudo que você tem em mãos. Esse é o segredo, beleza? Um dos segredos, né? Então vamos lá, vamos começar, hein? Com força total. Bom, na dissertação argumentativa, eu tenho esse entendimento do tema e do uso da coletânea desses textos, né? Medindo o quê? Tanto no Enem quanto em outros vestibulares ou em outros concursos, eu não estou falando só do Enem aqui, eu vou exemplificar, eu vou ter, né, uma gama de exemplos aqui muito respaldadas para o Enem, até por conta da preocupação que vocês terão, né, daqui a um ano com isso, ou para quem vai fazer agora mesmo, né, nesse ano. Na verdade, eu vou refletir isso aqui para todos os concursos, tá? Para todos os concursos que você for prestar. Na verdade, a proposta de redação, né, a proposta de produção textual, ela vem argumentada, respaldada com base em um agrupamento de textos que ajudam o candidato a entender esse tema. Então, na verdade, a coletânea de textos, ela está amarrada ao tema. Por quê? Porque se eu conseguir visualizar na minha mente, porque muitos candidatos descartam a coletânea de textos por acharem que vão perder tempo lendo aquilo ali. E não, é pelo contrário. Né? É a partir daquela coletânea que você vai tirar resquícios e vai montar, delinear o seu caminho para que você escreva uma redação de acordo com o que está sendo pedido, de acordo com o tema que está sendo cobrado. Então, na verdade, o que eu preciso que você entenda agora? Olha a paciência que eu estou te pedindo. É que você veja comigo que esse agrupamento de textos que vai estar ao seu dispor na prova, ele está ali para te ajudar, para te auxiliar. Nada mais é do que um caminho a ser percorrido. Então, a gente precisa entender, né, para entender esse tema, né, o agrupamento de textos, ele existe. Ele orienta caminhos possíveis para uma análise que será desenvolvida na redação. Então, o que eu tenho que falar? Quais são os caminhos que eu tenho que perpassar para demonstrar o meu argumento, aquilo que eu sei a partir daquele tema, sobre aquele tema ali. Tá bom? Então eu preciso que você entenda isso. Que a coletânea de texto nada mais é do que uma orientação, um caminho para você entender o tema e desenvolver sua redação. Bom, assunto ou tema? Né? A gente precisa entender essa disparidade. O que é assunto, o que é tema. Se eu não consigo entender o tema, não conseguir desenvolver, né, o meu tema, porque em algumas propostas de redação, você não tem, né, a coletânea de textos. São poucas. A maioria das bancas hoje oferecem essa coletânea para dar um norte, né, para o aluno, dar um caminho para ele.
O assunto ou tema em 2015 do Enem propôs a discussão sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ao analisar a frase tema, percebe-se que o assunto a ser desenvolvido era a violência. Mas o tema direcionava a abordagem para a problemática da violência contra a mulher. Então, o que eu estou dizendo para você aqui? Você olha para o tema, aí você pensa assim, eu vou ter que falar, o assunto é violência contra a mulher, né? O assunto a ser desenvolvido é violência, mas o tema, o que ele está te dando? Ele já está te dando um caminho, por isso que é importante você ler a coletânea de textos, para ver qual é o parâmetro que ele está te dando. Eu vou para que lado, né? Então, você vai ter que falar da violência, sim, no geral, óbvio, mas você vai ter que particularizar isso. O tema, ele direciona para que abordagem? Para a problemática da violência contra a mulher. Porque eu tenho violência na escola, eu tenho violência verbal, eu tenho violência física, eu tenho violência nas comunidades virtuais, eu tenho muitos tipos de violência, né? Mas aqui eu tenho uma direção. O tema está me dando uma direção. Que direção é essa? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, a problemática da violência contra a mulher. Beleza? Então, assunto ou tema. O que é o assunto? A violência. O que é o tema? O tema está aí. É a persistência da violência contra a mulher na sociedade. Ou seja, a problemática da violência contra a mulher. Mas o assunto, violência. Ok? O assunto tem um significado mais o quê? Amplo, né? Violência. Mais genérico e pode ser desdobrado em temas. Observe, por exemplo, cidadania, ecologia, terrorismo, horário, político, né? Todos são assuntos, não há delimitação, né? Agora, o tema é um recorte daquilo ali. O que eu vou pegar dentro de cidadania, por exemplo? O que eu vou pegar dentro de ecologia, por exemplo? Dentro de terrorismo? Quais são os subtópicos de cada um dos assuntos que eu abordei aqui de exemplos para vocês, né? Então, ele acarreta necessariamente um ponto de vista e dá margem à discussão. Então, se eu pego, por exemplo, a palavra ecologia, eu posso estar falando de desmatamento, né? Desmatamento numa localização, numa área restrita, no Amazonas, tá? Então, não se esqueça de que nas redações são apresentados temas, portanto, não fale da ideia geral. Você pode citar, mas você vai ter que embasar o seu tema naquele tema específico. A sua redação tem que ser embasada no tema específico. O tema é a especificação de um termo genérico, de um assunto genérico, ok? Então, respeite o tema da redação. Exemplos, o tema, né? O direito e o dever de votar do cidadão. O assunto, dentro do assunto, posso ter, né? Uma das formas de um cidadão exercer sua cidadania é por meio do voto, né? Então, um dos assuntos que eu posso abordar dentro desse tema aqui é esse, tá? Então, o assunto, ele é mais genérico. O tema é mais delimitado. Eu vou delimitar os meus assuntos a serem abordados a partir de quê? Da delimitação do tema. Se o tema está delimitado direitinho, está bonitinho, eu tenho que seguir aquele caminho ali. A coletânea de textos é para isso, é para te dar esse norte. Se você não conseguiu, né, lendo o tema, que eu começo a ler pelo tema, né? Depois eu vou para a coletânea. Não conseguiu entender direito o tema, você tem que ler, né, obviamente, a coletânea de texto. Mesmo que você tenha, né, esse entendimento, eu entendi o que é para fazer, o direito e dever de votar do cidadão. Eu vou escrever sobre isso. Mesmo que você saiba escrever, leia os textos. Por quê? Porque eles vão te dar altas dicas, ok? Para começar, o ideal é, antes de partir para os textos, ler a frase tema em si. Essa deve ser a primeira etapa de todo o processo, tá? Então, a frase tema, começando pelo tema, como aquilo que eu falei para vocês. Leia o tema. Após ler a proposta temática, deve-se marcar as palavras mais importantes. Sublinha, né? Faça aí as suas anotações. Eu costumo, além de marcar as palavras mais importantes, nós vamos falar sobre isso, vou falar sobre o brainstorm, eu costumo selecionar vocabulários daquilo que eu sublinhei que tem a ver. Aí eu vou colocando algumas palavras ali por cima para lembrar na hora de escrever. Em seguida, é importante atentar-se ao contexto e verificar se ele está evidente ao tema.
Portanto, observe 3 passos fundamentais para a compreensão correta do tema. Ler a frase-tema, marcar as palavras-chave e atentar para o contexto requisitado. Que contexto é esse? Né? Somente através da leitura eu vou ter. Né? Em um momento posterior da produção textual em si, é interessante voltar algumas vezes à frase-tema, a fim de verificar se o texto está de fato se enquadrando ou enquadrado naquilo que foi solicitado. Porque você pode fugir do tema. Né? E essa fuga do tema, ela é muito, muito cobrada, né? Na parte de competências aí do Enem. Beleza? Coletânea de textos. A coletânea são textos de apoio discorrendo sobre o tema, aquilo que eu falei para vocês, né? A coletânea mostra mais ou menos o caminho que deve ser seguido. Como é que você vai delinear? Isso não significa que você deve abordar tudo que aparece nela e na mesma ordem. Pelo contrário, ficar totalmente preso ali, né? Não é isso. Não é se prender totalmente e somente à coletânea. A coletânea é um caminho. A coletânea é como se fosse, vamos dizer assim, uma dica para vocês. Sabe aquele lembrete que você coloca no teu caderno para lembrar das matérias que o professor deu? Então, aquele lembrete são as coletâneas de textos. Eu encaro assim, tá? Eu falo para o meu aluno também encarar dessa forma. Eu peguei algumas propostas aí para vocês, eu não sei se está dando para vocês verem direitinho. Aqui tá legal, tá dando para ver numa boa, tá? Dependendo da onde você tá vinculando essa aula aí, no celular, na televisão, no computador, pode ficar um pouco menos ou mais distorcido aí. Mas a proposta de redação é uma proposta que diz o seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema Efeitos da implantação da lei seca no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, né? Organize, relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos em defesa do seu ponto de vista. Então, olha só, o meu tema, frase-tema, efeito da implantação da lei seca no Brasil. Cara, eu posso falar de muita coisa, correto? Eu tenho aqui texto 1, 2, primeiro, segundo, terceiro, tem 4 textos de coletânea, né? Eu tenho qual o objetivo da lei seca ao volante, lei seca em números, tá? Aí eu tenho os percentuais, né? Não deixe a bebida mudar o seu destino. Dirigir alcoolizado é crime, pode dar cadeia, né? Uma propaganda aí do Ministério, né? No governo do Estado, né? Eu tenho aí o telefone da polícia, né? Sendo colocado. E depois outro texto, repulsão magnética a beber e dirigir. Então, na verdade, eu tenho 4 textos. Gente, 4 textos, não tem um número exato, não. Né? Eu já vi propostas de redação com a coletânea de 3 textos, de 2 textos, de 5 textos, 6 textos, depende muito da banca organizadora, tá? Eu acredito que quanto mais, melhor, né? Quanto mais textos, quanto mais bizus você tem, porque são os nossos bizus, né? Melhor para você escrever, beleza? Então, eu tenho aí esses textos de amostra, tá? Outro, instruções para a redação. Aqui já vem assim nas instruções, ó. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. O texto definido deve ser escrito à tinta em folha própria, em até 30 linhas. A redação deve apresentar cópia dos textos em proposta de redação. No caderno de questões terá um número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. O que eu estou falando aqui? Nós vamos falar sobre isso. Não podemos repetir as frases que estão na coletânea de textos. Eu não posso tirar frases dos textos e colocar na minha redação. Isso é apropriação de quê? Nós já falamos sobre isso, de ideias. Você não pode se apropriar das ideias dos autores dos textos aqui propostos, tá? Não pode. São palavras e frases deles. Ah, professor, eu não posso nem utilizar as palavras. Palavras sim, eu estou falando das frases, né? Montadas, feitas aqui. Você pode parafrasear, você pode dizer a mesma coisa que ele disse ali com outras palavras, ok? Então, olha só, textos motivadores
estão aí embaixo. Eu tenho o texto 1, texto 2, texto 3, que informa de utilização da internet aqui, galera. Utilização da internet. 64,7% das pessoas de 10 ou mais anos de idade utilizam a internet. Depois, 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade, 25% das pessoas de 60 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Finalidade do uso da internet em porcentagem. Olha que legal. Olha como é que eles estão te dando um material para que você utilize, não utilizando as frases que estão aqui, mas utilizando-se, de repente, de um percentual que ele deu para fazer uma análise. Você pode analisar tudo isso que está aqui com as suas palavras. É exatamente isso que se pede. Entendeu? Você precisa entender esses textos, essa coletânea aqui. Você precisa ler, tá? De repente eu não entendi o texto 1, não entendi o texto 4, mas eu entendi o 2 e o 3. Olha que legal. Eu posso utilizar esse caminho para começar a construir e desenvolvendo meus argumentos. Tá, gente? Então, a verdade é essa. A proposta de redação, ela diz assim, ó. A parte da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal. Nós já falamos sobre isso na aula passada, no capítulo anterior, né? Falamos de linguagem, né? Da dissertação argumentativa. E você vai ter que montar sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Aí você vai olhar, vai falar assim, não entendi nada desse tema. Então, para você entender o tema melhor, né, você vai ler a coletânea, tá? A coletânea vai te dar essas informações. Outro aí, ó, textos motivadores, né? Capítulo 4 do direito à educação, né? Depois, um texto, sou surdo e pós-graduado em marketing. Verifiquem que há sempre 2 textos, né? Escritos, normais, em prosa, e 2, um mostrando dados e outro, né, com uma propaganda, um anúncio, né, para que vocês tenham essa diversidade textual também na coletânea dos textos, né, porque um dos objetivos da prova de linguagens e suas tecnologias, né, também tem essa proposição. O objetivo é fazer vocês compreenderem os variados tipos, né, de textos que existem, os gêneros textuais diferenciados. Então, a utilização dessa diversidade de gênero textual, né, também na coletânea de textos, né, é para evidenciar esse tipo de leitura que deveria ser sua e plural, para que eles tenham também o entendimento de que você conhece, sabe decodificar essa coletânea aí. Então, olha só, veja bem, eu falei da importância da coletânea de textos para vocês. Por quê? Aí eu dei para vocês um objetivo, para te dar um esclarecimento maior sobre o tema, beleza? Agora, tem um outro que é muito importante. Como é que o cara que vai ler, ou a banca que vai ler a sua redação, ela vai saber, né, que você tem essa riqueza, né, essa seleção vocabular boa, esses argumentos bem organizados, além daquilo que você vai apresentar como texto, a partir, né, da demonstração de que você conseguiu decodificar os variados tipos de textos que eles propuseram, né, a você, tá? Então, um dos objetivos é esse aí, galera. O segredo é esse. O segredo da boa redação é esse aí. É você pensar nesse lado. Não pensa só em você como escritor, mas pensa em você como decodificador daquilo que alguém escreveu, né? Se coloque do outro lado, tá? Então, ó, proposta de redação, outra proposta aí para vocês, né? Essa daí, ó, olha aqui, ó. Tema, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, né? Nós falamos sobre isso aqui, foi a proposta que eu coloquei lá, de 2013 para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, tipo de violência retratada, feminicídio basta. Olha lá, olha quantos tipos de textos eu tenho aqui, né? Texto 1, né? Eu tenho um parágrafo. Texto 2, eu já tenho, né,
um texto já vinculado numa escala, né? Eu tenho um tipo de gráfico aqui, um infográfico, porque tem informações aqui com legenda, violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, cárcere privado, tráfico de pessoas, são tipos de violência, né? E aí você vai fazer a comparação com aquela específica de violência contra a mulher na sociedade brasileira. E aí vai falar do feminicídio, basta, né, como uma propaganda, uma análise crítica, né, que nós devemos fazer aí a questão, né, da violência contra a mulher. Um outro texto, né, com embasamento numeral, né, embasamento de porcentagem, em números, em dados, né? Eu tenho os dados aqui, relatos. Então eu preciso, né, dessa coletânea para que eu entenda melhor o tema e para que eu demonstre total, né, dependência, vamos dizer assim, deles, no sentido de estruturar a redação e no sentido de me fazer entendido, né? Demonstrar, né, o meu conhecimento pelas variedades textuais, né, e do meu conhecimento sobre o assunto. Beleza? É necessário evitar cópias ou citações literais. Cópias literais, ou seja, letra a letra, não são bem-vindas na sua prova. A dica é: utilize as ideias passadas pelos textos, né? Se há algum gráfico, se há dados, só um minuto. Se há dados estatísticos, por que não tentar incluir pontos importantes a partir dessas informações? Não é copiar, você não pode copiar frase alguma, nem trecho nenhum. Muito mais copiar o texto inteiro, porque tem gente que faz isso ainda, burramente, né? Copia o texto motivador de coletânea inteiro na redação. É você pegar e dar um zero para você mesmo, né? É importante interpretar os textos e reciclar as informações. Reciclar aqui significa parafrasear, tá? Reescrever o texto com outras palavras, mas sempre mantendo o seu sentido original. Essa etapa é importantíssima na fixação de ideias que precisam estar em seu texto. Então eu digo que você não vai pegar um texto, eu vou escolher um texto da coletânea aqui e vou analisar ele aqui. Não. Você tem que pegar indícios, palavras-chave, né, de cada um dos textos. E é aí que entra o que eu vou explicar para você, você já deve conhecer, que é o brainstorm. Brainstorm, né, é uma palavra em inglês cuja tradução é tempestade mental. Né? Tempestade de ideias, chuva de palpites, tá? É uma metodologia de exploração de ideias e ela foi implementada em grupos, né? Dentro de empresas. Então, o brainstorm, ele foi criado para ser feito em grupo, tá? Mas eu vou dizer para vocês que não precisa ser em grupo. Ele foi criado para isso. Mas você pode montar seu brainstorm. Eu faço isso com os meus alunos nas aulas de produção textual, né? Eu peço aos meus alunos montarem um brainstorm. O que é isso? É a tempestade de ideias que vem à cabeça deles sobre uma expressão, uma palavra que foi colocada num texto ali para eles. Então, isso vai ajudar a você a fazer você explorar esse campo de análise daquilo que você tem de conhecimento de mundo. Você tem a passar. Então, você vai precisar disso, tá? A associação com outros textos da coletânea. Se estamos falando de uma coletânea de textos e de um tema de redação, significa que todas as informações contidas em todos os textos caminham para o mesmo objetivo, ou seja, procuram trabalhar a mesma questão. Então, eu vou descartar esse texto aqui, eu vou descartar esse outro. Eu vou ler só esse e esse, ou não vou ler o gráfico, eu não quero colocar nada de dados, né? O que vai fazer, né, da tua redação? Ela vai ficar um pouco, de repente, decapitada. Você poderia ter aproveitado, poderia ter enriquecido a sua redação com aqueles dados ali. Ainda que sejam opiniões diferentes, falam sobre a mesma problemática. Reparem que nem todos os textos eles vão ter essa mesma, né, linguagem. Eles vão dialogar. É o que a gente vai conhecer como quê? Intertextualidade. Esse diálogo que se faz, né, entre um texto e o outro se chama intertextualidade. Você tem que entender isso.
Isso é muito importante. Trata-se da redação que se estabelece entre dois textos ou mais, quando um deles faz referência a elementos e termos existentes no outro. Isso pode demonstrar, além de pleno domínio textual, né, repertório cultural que você tem, o que pode ser enriquecedor para o texto, e contar vários pontos de originalidade. Como é que você é original? A partir de resquícios de outras originalidades, de outros textos, ok? Então, são subsídios para que você demonstre, vamos dizer assim, uma coerência daquilo que você está expressando. Como é que você é coerente? A partir do momento em que você expõe de maneira inteligível, de maneira compreensível. Como é que ele vai compreender que você analisou a coletânea de textos? Você agrupou aquelas ideias a partir do seu domínio intertextual, ok? De comunicação entre os textos. Valeu? Vamos lá. Confira abaixo uma proposta de redação, uma coletânea de textos, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Eu quero que você redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua sobre o tema a prática de bullying nas escolas do Brasil. Então, eu vou te dar, né, o tema está aí, a frase tema está aí, os assuntos que você pode, né, abordar a partir dessa frase tema são inúmeros. E eu vou te dar aqui também uma coletânea de textos. Você, no seu caderno, vai fazer uma redação com essa proposta, tá? Depois nós vamos conferir. Se você quiser enviar para a gente, eu acho que vai ter uma parte aí na plataforma da escola que vai propiciar esse envio de redação para a gente, tá? Então, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Se você for enviar essa redação para a gente, envie com o tema, tá? Para a gente ter uma ideia do que você está falando. Sem o tema é impossível a gente delinear. Eu preciso da frase tema. A prática de bullying nas escolas do Brasil. Então, eu coloquei aqui como texto 1, né? Um texto, bullying é uma palavra inglesa que significa intimidação. Infelizmente, ela está em moda devido aos inúmeros casos de perseguição e agressões que são encontrados nas escolas em todo o mundo e que estão levando muitos estudantes a viverem em situações verdadeiramente aterradoras. O bullying se refere a todas as formas de atitudes agressivas, intencionais, repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais pessoas, né, contra um ou outro, né, contra outro ou outros, que praticam o bullying e faz impor seu poder sobre um indivíduo mais frágil por meio de constantes ameaças, insultos, agressões, humilhações e assim tê-lo sob seu completo domínio durante meses ou anos. A vítima sofre calada, na maioria dos casos. O maltrato intimidatório o fará sentir dor, angústia, medo, a tal ponto que, em alguns casos, pode levá-la a consequências devastadoras como suicídio. No texto 2, eu já tenho o seguinte, a proposição na coletânea do texto 2 aí, né, tirado do G1. A lei que obriga escolas e clubes a adotarem medidas de prevenção e combate do bullying entrou em vigor essa semana. O texto publicado no Diário Oficial da União. Olha os dados riquíssimos que estão sendo colocados aí. Em 9 de novembro, havia sido aprovado pela Câmara em outubro e enviado à sanção presidencial. E aí vai falar sobre o bullying, como o bullying é defendido, né, com prática de atos de violência física ou psíquica, exercidos intencional e repetidamente por um indivíduo ou por um grupo contra uma ou mais pessoas com o objetivo de intimidar ou agredir, causando dor e angústia à vítima. A comunicação. Olha a intertextualidade com o texto 1, ok? Olha o texto 3, com a pesquisa do IBGE, né? A maior parte dos entrevistados relataram que em 2015 terem praticado bullying mais do que sofreram com o problema. E isso não é apenas em escolas, em qualquer ambiente que frequentam. Olha só, aí eu estou falando mais da ambientalidade, né? Eu estou falando do espaço onde ocorre essa questão do bullying, né? E alguns dados, dá uma olhada aí, ó, 15,6% das alunas, 24,2%, tem as porcentagens aí, e de onde é? Das escolas privadas, públicas, ok?
de aparência física, né? Ou não. O ciclo, né? O agressor, para manter o papel de forte dominador ou evitar que se torne vítima, pode sentir-se realizado, reconhecido pelos seus colegas e pelos atos de violência e poderá levar para a vida adulta esse comportamento agressivo e violento. Olha só, na verdade você tem todos os subsídios na sua mão com essa coletânea de textos e com o tema, né? E os assuntos que podem ser abordados a partir daquele tema, né? Então, está nas suas mãos, todos os elementos estão nas suas mãos. Basta você organizá-los, basta você utilizá-los. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Se cuida aí, viu? Valeu!